Quantos têm o aplicativo da Bíblia no seu celular? Se não tiver, você deleta o WhatsApp e coloca a Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que bom nós estarmos aqui. Esse é o primeiro ano que nós estamos fazendo a Holy Fest. Não é? É realmente um desafio muito grande, porque todos os anos para trás nós temos feito nessa época o acampamento, e esse ano nós decidimos mudar. E toda mudança gera algum tipo de resistência, de preocupação, de ansiedade, não é? Mas glória a Deus pela sua vida, glória a Deus que você está aqui, e você vai receber, já tem recebido, e ainda vai receber muito de Deus durante esse dia, amém? Glória a Deus, amém, glória a Deus. Amém, aleluia, eu quero ouvir seu amém, tá? Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11. Aleluia. Eu quero falar sobre você, sobre esse tema: jovem, levante-se. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Qual era o nome da cidade? Naim, muito bem. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Qual foi a palavra de Jesus? Jovem, eu te mando, levanta-te. Você percebe que o texto diz que a multidão estava saindo da cidade, porque o cemitério era fora da cidade, e o jovem estava deitado no caixão, no esquife. Jesus parou, olhou para a mãe e disse: não chores. Mas depois ele se dirigiu ao jovem e disse: jovem, a ti te digo. Diga para quem está do seu lado: há uma palavra do Senhor para a sua vida. Fala isso, sabe, assim, com ânimo. Diga: há uma palavra do Senhor para a sua vida. Aleluia, há uma palavra do Senhor para a sua vida. Irmãos, olha para mim aqui, um minuto, olha aqui. Essa história que eu acabei de ler para você aqui, que não é uma história contada, é um fato relatado, é muito conhecida. Você já leu, você já ouviu que Jesus ressuscitou esse filho da viúva de Naim. E o que eu acho interessante é que o texto faz questão de dizer que não era um menino, também não diz que era um homem formado. O texto diz expressamente que era um jovem. Nas versões mais antigas diz que era um moço, mas aqui diz jovem. E a palavra que Jesus liberou sobre esse jovem é a mesma palavra que o Senhor quer liberar sobre nós nessa Holy Fest, né? Porque o tema foi rise significa para cima, né? Jesus falou stand up, né? Levanta-te, ponha-te de pé. Jesus estava dizendo para aquele jovem que era o momento dele deixar de ser carregado e começar a caminhar, deixar de estar na horizontal e estar agora vertical, dele levantar daquela situação. Então esse jovem, ele representa uma geração que tem aberto mão, sabe, da vida, e tem sido carregado pela multidão. E Jesus naquele dia parou o cortejo, ele parou a multidão, ele disse: você não vai seguir nesse curso da morte, você não vai seguir nesse curso para o cemitério, é hora de você se levantar. Então Jesus interrompe aquele cerimonial que estava acontecendo. E se você ler cuidadosamente os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, especialmente o evangelho de Marcos, você vai ver que para que Jesus pudesse cumprir o ministério dele,
vezes, na verdade dezenas de vezes, você vai ler essa mesma expressão: levantou-se Jesus. Levantou-se Jesus e foi para Jerusalém. Levantou-se Jesus e foi orar. Levantou-se Jesus e foi ao Jordão para ser batizado por João Batista. Levantou-se Jesus e foi ao deserto. Levantou-se Jesus e foi ensinar as multidões. Levantou-se Jesus e foi para Cafarnaum. Jesus só cumpriu o propósito dele porque muitas vezes ele levantou-se. Por isso ele diz para aquele jovem: levanta-te. Então hoje eu quero falar para você de algumas coisas para as quais um jovem precisa se levantar. Irmãos, olhem para mim, preste atenção. Eu vou ser breve com você, mas eu quero lhe mostrar na palavra algumas coisas, alguns conceitos. E eu não tenho uma ambição muito grande nessa manhã. Minha ambição é tocar o coração de um jovem aqui. Minha ambição é que alguém tenha a sua mente afetada e o seu coração posicionado mediante aquilo que nós vamos ler nessa palavra. Muitos jovens chegam aos 24, 25 anos de idade, eles ainda não sabem o que querem da vida, ainda não sabem que profissão vão ter, ainda não sabem o que eles vão se dedicar, ainda não sabem se vão ou se querem ou não casar. Muitos não sabem o seu ofício ministerial, muitos não se decidiram academicamente, estão envelhecendo como aquele jovem que estava saindo da cidade de Naim, deitado, sendo carregado, sendo conduzido, vivendo uma vida de ócio, dormindo mais do que deveria, perdendo a maior parte do seu tempo nas redes sociais, com coisas muitas vezes fúteis, que não estão agregando, que não estão acrescentando, que não estão trazendo benefícios para ele, não estão agregando valores nem para o reino de Deus, nem para a família, nem para a igreja. Então muitos jovens não sabem usar o seu corpo, não sabem usar o seu tempo, não sabem usar a sua força física, não sabem usar a sua mente, não sabem usar os seus talentos, porque estão deitados, como aquele jovem diria, dormindo. Meu pai, ele costumava fazer uma conta, uma matemática com os jovens da seguinte forma, várias vezes, quando eu dizia assim, eu falava assim: levanta. De manhã ele dizia assim: passarinho que não deve nada a ninguém já está acordado, você tem que levantar. E às vezes ele encontrava, eu me lembro com 15 anos de idade, ele disse assim: você já dormiu muito na vida. Falei: como que eu dormi muito na vida? Quem tem 15 anos aqui? Tem alguém que tem 15 anos? Tem alguém? Qual é o seu nome? Quem? Christian. O Christian tem 15 anos. Aí ele falava assim: ó, Christian, 1/3 da sua vida você passa dormindo, né? Que é a média 8 horas. Então de 15 anos já tem o que? 5 anos da vida dele foi dormindo. Nos 4 primeiros anos, a criança dorme 12 horas e fica acordado 12 horas. Então você bota mais 2 anos. Dos 15 anos do Christian, 7 dormindo. Mas o Christian também na infância, né? Ele ficou dodói, febril algumas vezes. Aí a mãe colocava para dormir. Então se você somar tudo dá mais 1 ano, 8 anos. Também no período de férias, ele costumava dormir, né? O jovem dorme mais do que o normal. Então se juntar todas as férias dormindo, em 15 anos vai dar aí uns 2 anos. Então de 8, né? Não, 7 que eu estava, 7, 8, 10 anos. Mas aí tem os feriados também, né? Aqueles feriados que o cara diz: ah, hoje é feriado, vou ficar na cama e tal. Em 15 anos de feriado, você pode botar aí, já vai dar mais 1 ano. Nós estamos em quanto agora? 11 anos, ele só tem 15, né? Se você for somar aí, né? Sei lá, aqueles dias chuvosos, não é? Que o cara diz: ah, hoje está chovendo, não vou levantar agora não. Alguém já fez isso, ficou mais na cama? Você somar todos aqueles dias chuvosos, em 15 anos, você pode botar, tem mais 1 ano aí. Então já está com 12 anos, quer dizer, de 15 anos, só está 3 acordados. O resto foi dormindo, entendeu? Isso aí é o mesmo padrão da maioria
da maioria aqui, entendeu? Então diga assim, por que o jovem precisa se levantar? Diga para quem está do seu lado, bata na mão dele assim e fala assim: levante-se. Aleluia. O jovem precisa levantar-se primeiro para ser homem. Diga, para ser homem. Diga, o jovem precisa levantar. Vamos lá, gente. Diga, o jovem precisa levantar para ser homem. A Bíblia diz que Davi, antes de morrer, ele chamou Salomão, seu filho, tinha 16 anos de idade, seria o seu sucessor. E ele dá uma bateria de conselhos para ele. Mas o primeiro conselho que ele dá para Salomão, sabe qual é? 1 de Reis, capítulo 2, 1 e 2. 1 de Reis diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Ele diz: meu filho, você vai herdar o reino de Israel. Você precisa ter postura de homem. Queridos, nós estamos vivendo uma deficiência de homens nesse mundo. A cultura que nós temos hoje, a cultura presente, é uma cultura caída, que ela não produz homens. A ideologia de gênero, ela está desmasculinizando, efeminando os homens, para que ele não seja viril, para que ele não tenha macheza, para que ele não tenha postura, para que ele não tenha liderança. E a palavra de Deus diz: você precisa ser homem, vista-se como homem, fale como homem, sente-se como homem, ande como homem, levante-se para ser homem. Deus, a Bíblia diz que na criação Ele fez macho e fêmea, os criou. Diga comigo, macho e fêmea. Ele fez o macho para quê? Para ter macheza, virilidade, robustez, liderança. O homem foi criado para ter voz ativa na sociedade. O homem foi criado para se levantar e exercer governo. Agora, hoje nós estamos com uma cultura desmasculinizada. E cada dia mais os homens se vestem como mulher, falam como mulher, sentam-se como mulher, comportam-se como mulher. É uma fragilidade excessiva, é uma ultra sensibilidade, não suporta nenhum tipo de pressão. E a palavra de Deus diz, para que uma geração possa impactar outra geração, os homens precisam ser homens e as mulheres precisam ser mulheres. Amém, queridos? A nossa geração, irmãos, promove o tempo todo o homossexualismo. E Deus está dizendo: você seja homem, seja forte, seja varonil, porte-se como homem. A sua vida não pode ser ditada pela cultura, porque a nossa cultura é uma cultura caída. Você sabe quem é que faz a moda? A moda no mundo é feita por homossexuais, por lésbicas e por ateus. São eles que promovem a moda. Então a gente hoje anda, as escolas públicas, as escolas particulares estão cheias de jovens efeminados, e muitos desses jovens se convertem, vêm para a igreja, e aqui é um ambiente onde a gente tem a necessidade de ensinar ele a ser viril. Quem está entendendo o que eu estou falando? Primeira coisa que um homem precisa ter é porte de homem, vestir-se como homem, que a pessoa não fique confusa, diga, é homem ou é mulher? Martin Lloyd Jones dizia: a vestimenta é o seu cartão de visita. Dependendo de como você se veste, você transmite uma mensagem. Pastor, por que eu preciso virar homem ou mulher, no caso das moças? Por que eu preciso virar homem? Primeiro, para casar. Olha o que Deus estabeleceu em Gênesis 2:24. Ele diz: portanto, deixará o menino a sua mãe e o seu pai. Foi isso que ele falou? Portanto, deixará o garoto seu pai e a sua mãe, e se unirá com uma menina. Foi isso que ele falou? Sim ou não? O que ele disse, irmãos? Portanto, deixará o homem o quê? Pai e mãe. Quem deixará? O homem. Diga para quem está ao seu lado: para casar tem que ser homem. E se unirá a quem? A uma menina? Não, se unirá a uma mulher. O homem se unirá a uma mulher. Deixará o seu pai e a sua mãe. O homem viril, o homem macho, o homem responsável, o homem definido, e vai se unir a uma mulher. Que mulher? Uma mulher responsável, eficiente, trabalhadora, como Rebeca, que alimentava, que dava de beber aos camelos do seu pai, que ajudava na casa do seu pai. Ele dizia: ambos se tornarão uma só carne. Precisamos
ser homens para contrair o matrimônio. Sabe por quê, irmãos? Há muitos fracassos no relacionamento hoje, porque é um menino casando com outra menina, não tornou homem. O camarada casa e 1 ano depois de casado ele está com outros solteiros soltando pipa. A agenda dele não mudou, entende? A cabecinha dele ainda é uma cabeça de menino, agora ele tem uma certidão de casamento. Aí você tem do outro lado uma menina também que casou, mas a mente não transicionou. Aí não aguenta, não dá conta de cuidar de uma casa, não dá conta de ser esposa, não dá conta de ser mulher, não dá conta de cumprir o seu papel, e se vier um filho, ela desestrutura completamente. Esse é o retrato da geração que nós estamos vivendo. Nossa geração precisa se levantar para ser homem e mulher de verdade. Amém, queridos? Por que precisa ser homem? Segundo, tem que virar homem para trabalhar. Diga trabalhar. Diga trabalhar. A Bíblia diz que quando o faraó teve aquele sonho de 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, o faraó ficou assim muito ansioso, porque ninguém conseguia interpretar. E disseram: olha, tem um jovem na prisão que ele interpretou o sonho do copeiro, manda chamá-lo. Ele se apresentou a Faraó, e a palavra de Deus diz que José falou para Faraó assim: Faraó, vai ter 7 anos de fartura, depois virão 7 anos de vacas magras. Escolhe um homem e coloca como administrador de todos os teus bens, para que não venha faltar o Egito. Olha a resposta de Faraó, Gênesis 41:38, diz assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Puxa vida, José era jovem, tinha 17 anos, mas Faraó falou assim: acharia um homem como esse? Ele olhou para um jovem de 17 anos e viu um homem. Por quê? Pelo porte dele, pela maneira de falar, pela seriedade, pela virilidade. Querido, você quer ter um ofício, você tem que ser homem. As empresas precisam de homem, a família precisa de homem, a igreja precisa de homens responsáveis. Coloque um homem, disse Faraó, disse José. Faraó disse: não tem um outro que não seja você, um jovem, mas era homem. Terceiro, tem que virar homem por causa do ministério. Diga assim: o ministério precisa de homens. Fica assim pensando, não, tá? Ah, vai falar só para os rapazes hoje, daqui a pouco chega a sua hora. O ministério precisa de homens. Você tem que ser homem por causa do ministério. Você diz assim: ah, pastor, eu quero ministério, eu tenho um chamado. Irmãos, na igreja primitiva houve um problema sério. Logo no começo os apóstolos estavam pregando, a igreja crescendo, de repente uma confusão. Vieram as viúvas lá dos helenistas, os gregos, e disseram: olha, estão distribuindo aqui a cesta, assistência social, nós estamos sendo esquecidos. Os apóstolos se reuniram e disseram: nós não vamos conseguir resolver esse problema, precisamos ter mais gente no governo, na liderança da igreja. Olha o que eles falaram, Atos 6, verso 3: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 o quê? Não tem aqui? Atos 6, 3, abra sua Bíblia então. Não está ali, né? Abra sua Bíblia, Atos 6, 3. Acharam? Atos 6, 3. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 o quê? 7 homens, diga 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito. Então na hora de escolher a liderança, eles precisavam de homens. A igreja precisa de líderes, precisa de discipuladores, precisa de obreiros, precisa de pastores, mas ela precisa que sejam homens, homens viris. Como é que eu vou colocar um menino à frente de um ministério? O ministério precisa de homens. E quando eu falo de homens, não estou falando que tem que ter 40 anos, cabelo grisalho, não, nada disso. Eu estou falando que tem que ter essa maturidade em Deus, que é adquirida pelo Espírito. Para casar, tem que ser homem. Sabe, para trabalhar, tem que ser homem. Para liderar na igreja, tem que ser homem. Então não seja adepto, irmãos, em nome de Jesus. Olha, eu na verdade, hoje aqui, eu creio que Deus selecionou algumas pessoas de maneira muito especial para ouvir o que eu tenho para falar, para que a sua vida seja posicionada em Deus,
para que você não desperdice os melhores anos da sua vida. Não seja adepto da vida daqueles que dormem de madrugada, acordam lá para 11, meio-dia, senta no sofá, aí fica no videogame o resto da tarde, e à noite sai para dar um rolê, sai para ver uma menina. Não, essa é a vida mais improdutiva que pode acontecer com alguém. A gente é de uma cultura que emburrece, porque a tecnologia ela é uma bênção, irmãos, se ela é bem utilizada. Eu, por exemplo, eu programei aqui o meu Instagram. Quando eu passo de 1 hora, ele me avisa: você já usou hoje mais do que 1 hora. E eu paro naquele dia, só no dia seguinte. Entendeu? Por quê? Porque o negócio é forte. Se você começar aqui, olhar a vida de um, olhar a vida de outro, a curiosidade, ver história, ver isso, ver aquilo e tal. Então às vezes você está parado, está no banco, está, sei lá, no banheiro, e você está ali olhando e tal, 1 hora, acabou, pronto. Vamos fazer outra coisa, vamos produzir outra coisa. Entende o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Essa cultura faz tudo para você ter barba na cara, perna peluda e ser um eterno infante. Entendeu? Aí você olha para o camarada assim, tem tanto pelo, parece um lobisomem. Mas quando você vai conversar, mente. Entendeu? A nossa cultura trabalha o tempo todo para que os meninos não amadureçam. Sabe? Você, querido, que está aqui, você vai substituir o pastor de amanhã. Você vai substituir o advogado, vai substituir o juiz, vai substituir os governantes dessa nação. Alguém diga amém, ai, 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 alguma coisa? Sim, vocês vão substituir os professores universitários, entendeu? Os grandes profissionais. Então tem um tempo certo, e nesse tempo, essa maturidade precisa acontecer. Eu pergunto, você que é moça, você que é solteira, você que quer casar, você gostaria de casar com um rapaz que não faz nada para ninguém, acorda a 1 hora da tarde e joga videogame o resto da tarde? Você gostaria? Só se for louca. Não, a moça, quando ela procura casar, ela quer casar com quem? Com um homem, né? Deixa eu dizer uma coisa, rapazes. As jovens sérias que querem casar não estão procurando garotos, infantes, estão procurando homens. Homens. Posso ouvir esse homem? 1 Coríntios 13, verso 11 diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, primeira coisa, diga comigo assim: é preciso levantar-se para ser homem, ok? Segundo, é preciso levantar-se para ocupar-se de um ofício. O que caracteriza a nossa geração? Ócio. O que caracteriza a nossa geração? Não fazer nada, improdutividade. E quais são os ofícios principais? Há 2 principais. Primeiro deles, estudar. Primeiro ofício do jovem, diga: estudar. Ocupe-se de estudar. Irmãos, nós vivemos num país que glorifica a ignorância. Um dos deputados mais votados do Brasil foi Tiririca. O ex-presidente do Brasil não tinha 4ª série. As pessoas, tá vendo? Também não vou estudar não. Ainda ouço jovem que diz assim: não, Bill Gates não fez faculdade, Steve Jobs não fez faculdade. Verdade, ele abandonou a faculdade. Mas você sabe qual foi a faculdade que ele abandonou? Harvard. Primeiro você entra em Harvard, depois você abandona. Então muita gente fala: ah, não adianta estudar. Ah, muita gente formou aí, para que diploma? Por quê? Porque a nossa cultura, irmãos, a nossa cultura exalta, glorifica a ignorância e trabalha para isso, faz apologia. Você precisa ocupar-se de estudar. O que é estudar? Adquirir conhecimento. Provérbios
23, verso 12. Não, 23, verso 12. Abra aí sua Bíblia, Provérbios 23, verso 12. 23, verso 12. Cadê a Bíblia? Abre a Bíblia aí, Provérbios 23, verso 12. Veja o que está escrito. Quem já achou, diga amém. 23, 12. Diz assim: aplica o teu coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Irmãos, é bíblico estudar. Algumas décadas atrás, gerações passadas, não tinha a oportunidade que a gente tinha, que a gente tem hoje. O acesso era tudo muito difícil, muito complicado. Mesmo assim, muitos estudaram, mas muitos de nós, avós e pais, não conseguiram completar os estudos, não conseguiram completar uma faculdade. Hoje, se você for um bom aluno, você encontra bolsa em qualquer faculdade. Hoje você tem ProUni, você tem FIES, você tem faculdade pública, você tem parceria para estudar de graça na Argentina. Não justifica você envelhecer sem concluir os seus estudos. Provérbios 24, 5, agora coloca aí para mim, olha o que diz, lê comigo, 1, 2, 3. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o que faz academia e fica malhando. Ele diz: tem mais poder aquele que se aplica a adquirir conhecimento do que aquele que passa o dia malhando na Smart Fit. É isso que ele está falando. Diga conhecimento. Provérbios 4, 3, 8. Abre aí a sua Bíblia. Provérbios capítulo 4, 3, 8. Quem já achou, diga amém. Diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e a ti acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Verso 5: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Perdão, estou lendo o 3, é o 4. É o 4. Ele diz assim: então ele me ensinava, 4, verso 3. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Ao verso 5, quem está com a Bíblia aberta aí, diga amém. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, e nem delas se aparte. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O verso 7, o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Estima, e ela te exaltará, e se abraçares, ela te honrará. Eu sei que você não gosta de ficar 3, 4 horas numa escrivania estudando, mas gente, é necessário, é preciso, é importante que você estude. Você sabia, desde 1901 já foram entregues mais de 600 prêmios Nobel no mundo todo. A Argentina tem 5, a Colômbia tem 1, Mianmar é um país que vive abaixo da linha da pobreza, tem 1. O Brasil tem nenhum. Vou nem comparar aqui com Israel, né? Israel, mais da metade é deles. O Brasil não tem nenhum. Colômbia tem, México tem, Guatemala é um país paupérrimo, tem prêmio Nobel. O Brasil não tem. Por quê? Porque a nossa cultura não incentiva o jovem a estudar. Sem estudar é perda de tempo. Eu falo para você: olha, irmão, se você estudar, você vai sair na frente de muita gente. Se você se dedicar ao estudo, portas vão se abrir para você. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que lá em casa a gente era obrigado a ler. Com 20 anos eu já tinha lido mais de 1000 livros. Todo livro que lançava, ele: olha aqui, ó, tem um livro novo. Lançava. Quando não podia comprar, ia para a livraria para ler todo dia
para não comprar. Já li vários livros que eu não comprei. Tinha que ler, tinha que estudar. Casei os 4 primeiros anos, não tinha filho, foi estudando, fazendo curso, aprendendo alguma coisa, me especializando em algo, entendeu? O tempo de estudar, você tem que dedicar ao estudo, porque vai ter uma hora que você não vai ter mais esse tempo, mas o conhecimento acumulado nunca vai sair da sua vida, nunca vai permanecer ali, entende, querido? Nós temos poucos estudiosos no Brasil, é triste. Você pega o livro de um estudante, ele passou o ano todo na escola, no final do ano você abre o livro está branco, não tem um exercício pronto, não tem nada sublinhado, nada marcado, pode vender. Isso já é uma prática nas escolas do Brasil, sabia? O cara muda de série e vende os livros todos, porque não usou. Era o tempo dele adquirir o conhecimento, ele não sabe, não aprendeu. Então ocupe-se de estudar. Provérbios 3, 13 e 14. Abre a sua Bíblia, não sei se tem esse texto aqui. Tem 3, 13 e 14. Leia comigo, 1, 2, 3. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Verso 14. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Sei que a gente vive numa nação capitalista e fala assim: não, quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, mas quem não estuda, termina que a falta de sabedoria, às vezes a ignorância, não permite nem que ele ganhe dinheiro, entendeu? Então, gasta o tempo da sua juventude estudando, seja um médico, seja um advogado, seja um arquiteto, seja um profissional liberal, seja um empreendedor, sabe, coloca no seu coração, diga: eu vou estudar. O que é o sonho? Que é difícil, para com isso, não é difícil você estudar, as portas vão se abrir para você, amém, querido? A Bíblia diz que Nabucodonosor levou os jovens para o cativeiro, levou, né, Israel, né, para o cativeiro babilônico. E lá um dia Nabucodonosor acordou e disse assim para os oficiais dele, ele falou assim: olha, vai lá entre os cativos e escolha uns jovens que eu quero que assistam no meu palácio. Aí eles falaram o seguinte: jovens estudados, jovens habilidosos, jovens inteligentes. E aí os oficiais foram buscar os jovens, deve ter feito algum teste, conversado, observado. E aí sabe o que a Bíblia diz? Daniel capítulo 3, abra sua Bíblia aí. Quem pode ler para mim? Lê aqui, pastor Eduardo. Cadê o microfone? Quem está com o microfone? Daqui, pastor Eduardo, lê para mim. Daniel 3, capítulo 3, verso 3 até o verso 6, lê para mim. Olha a descrição, olha o que aconteceu. Daniel 3, verso 3 até o verso 6. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros. Daniel capítulo 1, verso 3. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Acho que deixa eu ver aqui. Quando ele fala de Aspenaz. Oi? Disse o rei a Aspenaz. Isso. Agora vai. Pronto. Chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Só isso aqui, hein? Já daria para a gente ficar aqui uma meia horinha falando sobre isso. Olha os jovens que o rei pediu. Eu quero jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. Boa aparência não quer dizer assim que o cara é um galã de Hollywood, não. O cara tratado, entendeu? Cabelinho cortado, penteado, arrumadinho. Não é aquele fandango, sabe o fandango? Aquele espantalho que tem no salgadinho. O cara sai de casa do jeito que acorda. É isso que ele está falando aqui. Jovens de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência,
versados no conhecimento, que coisas, e que tivesse capacidade de aprender e de assistir no palácio do rei. Vamos lá. E lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha aqui, ó, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram o quê? Escravos. Mas na Babilônia tiveram o quê? Regalias, privilégios. Por quê? Gostavam de estudar, tinham conhecimento, eram poliglotas, conheciam outras línguas, tinham capacidade, competência para aprender. O rei de Estraga, todo mundo estava lá na machadinha, e Daniel foi morar, chegou no cativeiro, só porque gostava de estudar, foi morar no palácio do rei. O rei ainda disse assim, ó, o que eu for comer, eles vão comer. Você conhece a história? Vai vestir, vai para a universidade da Babilônia, que era a melhor universidade da época, entendeu? Por quê? Porque tinham competência. Agora, você fala assim, pastor, mas a gente vai usar para ser usado por Deus, a gente tem que orar, tem que consagrar, amém, glória a Deus, tem que orar mesmo, tem que jejuar. Mas irmãos, eu vou te mostrar os homens que influenciaram a nossa geração, os grandes homens de Deus, que impactaram as gerações dos últimos séculos. Olha eles aqui, ó, Martinho Lutero. Quem já ouviu falar em Martinho Lutero? John Wesley. Quem já ouviu falar? John Owen, Jonathan Edwards. Quem já ouviu falar? Levanta-se a mão. Martinho Lutero, doutor em teologia em Gutemburgo. John Wesley, um dos homens mais inteligentes da Inglaterra, tinha mestrado, tinha doutorado. John Owen, era reitor de uma faculdade. Homens de Deus. Jonathan Edwards, bacharel em teologia, um dos maiores até hoje, considerado um dos maiores filósofos americanos. Esses camaradas, irmãos, eram homens de oração, avivalistas, pregadores inflamados, cheios do Espírito Santo. Eu estou falando dos maiores homens de Deus, evangelistas, que tacaram fogo na sua geração, dos últimos 4 séculos. John Wesley virou a Inglaterra de cabeça para baixo. Ele começou a pregar, as boates fecharam, os cabarés fecharam, por causa da pregação dele. Mas não era um cara sem conhecimento. Martinho Lutero, não precisa nem falar. Você conhece, o grande reformador, fez a grande reforma. Esse camarada era doutor, as pessoas vinham de longe para assistir aula com ele, para ouvi-lo ministrar. John Owen foi o maior teólogo de todos os tempos. E Jonathan Edwards é considerado, ele só perde em erudição para o apóstolo Paulo. Depois do apóstolo Paulo, em todos os tempos, na história da igreja, não teve nenhum erudito como Jonathan Edwards. Agora você olha esses camaradas, então estudavam, conheciam a língua original, debruçavam sobre a Bíblia, então tinham conhecimento, eram inteligentíssimos, dedicados. Irmão, a ignorância não traz glória a Deus. O não saber não acrescenta nada. Ele disse, encontra a sabedoria e o conhecimento, agarra como a prata, como ouro, ata aqui, ó, no teu pescoço, coloca aqui como diadema na tua cabeça, ela vai te honrar e ela vai te exaltar, aleluia. Estou muito feliz, irmãos. Pastor Daniel teve essa iniciativa aí com o pastor Romulo de comprar aqui a mesa de fute-tênis, de ping-pong para os nossos jovens e tal. Mas vou falar para você, nós vamos ver as situações mudando quando terminar um culto, tiver mais jovem dentro daquela livraria do que em volta da mesa de ping-pong. Sério, não estou dizendo que seja pecado, você tem que jogar mesmo, é importante. Mas já estamos em fevereiro, você já pegou um livro para ler esse ano? Já aprendeu algo que você não sabia? É isso que eu quero saber de você. Por que Daniel foi levantado? Porque ele tinha estudo, falava várias línguas, era versado. Então jovem, levante-se e comece a estudar, amém, queridos? Então qual é o primeiro ofício do jovem? Estudar. Segundo ofício, ocupe-se com uma profissão. Você sabe, logo no começo do mundo, o primeiro casal, quem foi o primeiro casal? Quem foi o primeiro casal? Adão e Eva, não era Adão e Ivo não, hein? Adão e Eva.
Eles tiveram 2 filhos homens. Sabe qual é a primeira referência que a Bíblia fala dos 2 filhos de Adão e Eva? Gênesis 4, 1 e 2. Quem pode ler para mim? Lê para mim aí, Camacho. Gênesis 4, 1 e 2. O que diz aí? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Primeira referência, a Bíblia fala dos 2 filhos. Caim, Abel era pastor de ovelhas e Caim lavrador. Os 2 estavam trabalhando. O que Caim estava fazendo? Jogando Xbox, Mario Boss? Não, lavrando a terra. O que Abel estava fazendo, irmãos? Apacentando ovelhas. Todos os 2 estavam trabalhando. Jovens, olhem para mim aqui todos, por favor, não se distraia. Ocupe-se de um ofício, aprenda uma profissão, ajuda seu pai, se ele é um autônomo, tem uma atividade. Pega meio período, aquele período que você não está estudando, vai lá ajudar na oficina dele, no negócio dele, ajuda a sua mãe, aprende alguma coisa, presta serviço em algum lugar, adquire habilidades, trabalhe. Provérbios 6,6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, produza, levanta da cama, rapaz, seja útil na sociedade, na família, na igreja. O ócio e a inércia nunca fizeram parte da igreja cristã. Ninguém fala amém, né? Quando o profeta vai à casa de Jessé ungir o novo rei de Israel, ele pergunta assim a Jessé: acabaram os seus filhos? Ele fala: não, ainda tem um. 1 Samuel 16 e 12. Quem pode ler para mim? Lê aí, pastor Alan Jaime. Você já com a Bíblia aberta aí, faminto da palavra. 1 Samuel 16, 11 e 12. O profeta está na casa de Jessé. Ele vai ungir um novo rei. Olha aqui, ó. Capítulo 16, 11 e 12. Disse mais Samuel a Jessé: são estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Olha só, um dia memorável. O profeta chegou na casa de Jessé, ninguém estava esperando, com a botija de azeite na mão. Falou: hoje vou levantar o novo rei de Israel. Passou um, outro, tal. Falou: não é nenhum desses não. Jessé, acabaram os seus filhos? Não, ainda tem um. Cadê ele? Aí ele respondeu o quê? Olha, eu sei que está quase na hora do almoço, mas está dormindo. Foi isso? Tem um ainda, cadê ele? Está na lan house. Ah, foi dar um rolé. Onde é que estava Davi? Trabalhando. Ah, está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Manda chamá-lo. Lê a história dos discípulos de Jesus. Vê se tem algum discípulo de Jesus que cantava assim: estava à toa na vida, o meu Senhor me chamou para vir aqui estudar, fazer de mim um pastor. Não tem não, amigo. Tem nenhum. Quando Jesus chama, diz assim: e largando a rede, estava trabalhando, e deixando a coletoria, seguiu, estava trabalhando. Todo mundo estava trabalhando. 16, 17 anos, todo mundo trabalhando. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Cadê o novo rei de Israel? Está trabalhando. Ele disse: manda chamar, manda chamar, manda chamar, que hoje vai ser levantado um novo rei para Israel. Ocupe-se de um ofício. Qual o primeiro ofício? Diga: estudar. Vamos lá. Segundo ofício, diga: trabalhar.
Ocupe-se também de aprender novas habilidades, irmãos. Olha só, a melhor fase da vida para aprender é agora. Aprenda a tocar um instrumento, aprenda a tocar bateria, aprenda a tocar baixo, aprenda a tocar violão. Puxa vida, irmãos. Ah, pastor, o que adianta isso? Não é possível com a quantidade de jovens que a gente tem nessa igreja. Amém, louva a Deus pela vida do Pedro, os irmãos que vêm aqui ajudar. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas era para ter aqui uma fila de tecladista esperando a hora da escala. Porque esse tempo que está ocioso podia estar aprendendo um instrumento. Podia ter várias garotas aqui, contrabaixistas, bateristas. A gente tem instrumento, a gente tem espaço, a gente tem professor. Mas o cara não levanta da cama. Ah, pastor, eu até ia, mas não tem dinheiro de passagem. Vem andando. Ah, que eu moro longe, meu amigo, levanta cedo, vem andando. Se você encontrar alguém que quer te ensinar, vem andando. Entendeu o que eu estou falando? Pastor, o que isso vai me adiantar? Olha aqui, 1 Samuel 16. Quem pode ler para mim aí? Vamos ler do 16 até o 18. 1 Samuel 16. Lê para mim aí, Diego, com aquela voz de trovão, máscula, transmitindo macheza. Isso. 1 Samuel 16, verso 16. Vamos ler até o 18. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, e o Belmita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha a chance de Davi chegou. Por que Davi entrou no palácio, irmão? Pai de Davi era pobre, Jessé era uma família simples, cheia de filho. Davi foi para o palácio. Por quê? Isso antes de ser rei, porque o rei estava oprimido. E ele falou assim: manda tocar alguém que toca bem, para acalmar o espírito. Aí alguém falou: eu conheço um filho de Jessé, o Belemita. Ele toca e toca bem. Porque ele tocava bem, ele teve acesso. Foi para o palácio. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Eu estou falando parábola nessa manhã aqui? Você está entendendo? Eu estou entendendo que você está mais interessado nessa palavra do que no almoço que está te aguardando ali, não é verdade? Irmão, não justifica. Tudo, deixa eu te falar, tudo depois do tempo é caro demais. Se aprender uma nova língua depois dos 40, aprende, mas é mais penoso. Se aprender um instrumento depois de velho, é mais complicado. Aprende agora, pega esse tempo agora, pega uma gaita, uma flauta, um violão, aprende com outro. Ah, não tem dinheiro, você consegue. Olha, todo mundo investe naquilo que quer. Esse ano você viu, um empresário ofereceu 20 bolsas. Daqui alguns jovens aproveitaram, mas nem todos. 20 bolsas. Falou: por que não? Eu quero pagar para quem gosta de estudar. Foi na escola lá, pagou um ano todo, para o primeiro ano, para o segundo ano. Entendeu? Tem gente assim que dedica parte dos seus recursos só para investir em quem quer aprender. Se você quiser aprender, querido, vai ter muita gente querendo investir em você. Você sabe, um jovem que vai para um quartel, se torna um militar, se ele souber tocar, ele já tem tratamento diferenciado. Vai para a banda marcial, já é outro nível, entendeu? Já não fica de escala, já não vai pegar no cabo da enxada. Por quê? Porque sabe tocar. Entendeu o que eu estou falando? Aprenda novas habilidades. Esse é o tempo, essa é a hora. Amém, queridos, glória ao Senhor Jesus. Terceiro, jovem, levante-se para relacionamentos corretos. Você já ouviu dizer: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és? Quem já ouviu esse provérbio? Quem já ouviu um provérbio que diz assim: passarinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo? Nunca ouviu, não? Quem com porcos anda, farelo come, né?
Então, com quem você anda? Quem são suas amizades? Quem está formando o seu caráter? Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será o quê? Sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Se você anda com tolos, a Bíblia diz assim: olha, ele será destruído. Uma pessoa que não estuda, não trabalha, não tem nada a contribuir com a sua formação. O conselho de Provérbios, sabe o que é? Ande com pessoas mais velhas. Agora hoje eu vou derrubar um paradigma aqui muito grande, porque a sociedade fala o tempo todo isso, assim: não, jovem tem que andar com jovem, adolescente com adolescente, criança com criança. Esse não é um paradigma bíblico. O paradigma bíblico é o seguinte: o mais novo ande com o mais velho, com alguém que possa lhe ensinar a sabedoria. Se você andar com jovens imaturos, você vai ser afligido. O jovem Moisés andava com o velho Jetro, o jovem Josué andava com o velho Moisés, o jovem Timóteo andava com o velho Paulo. Entendeu o que estou falando? E se você anda com pessoas mais sábias, no tempo certo você vai ser levantado. Por que um jovem muitas vezes não se desenvolve? Porque ele gasta a maior parte do seu tempo com outro da mesma idade dele. Poxa, pastor, eu pensei que isso é o melhor. Não, não é o melhor. O melhor é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que você tem que andar com o mais velho e tem que ouvir os mais velhos. Quem lembra de Roboão? Roboão, quando assumiu o trono de Israel, a Bíblia diz que foram uma parte do povo com Jeroboão, foi para ele e falou assim: olha, nós estamos sobrecarregados de impostos, alivia nosso fardo, porque teu pai fez pesar muito. A Bíblia diz que Roboão foi e se aconselhou com os sábios, com os velhos, os anciãos. Os anciãos disseram para ele: olha, o povo está reclamando com razão, alivia o povo, você vai ter o coração desse povo, seu reino vai ser fortificado. Aí Roboão falou: não, daqui a 3 dias eu vou responder. Nesse ínter ele foi se aconselhar com os jovens. Os jovens disseram para ele o seguinte: ó, diga para o povo o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que o polegar do meu pai. Se ele vos feriu com chicote, eu vou ferir com escorpião. Escorpião é um chicote com pedaços de osso, entendeu? Que ele falou. Aí a Bíblia diz que Roboão, ao invés de ouvir o conselho dos anciãos, ouviu o conselho de quem, irmãos? Ouviu o conselho dos jovens. E sabe o que aconteceu? O reino foi dividido. Você não vai desenvolver a sua mente apenas andando contra o jovem. Ah, pastor, mas eu posso andar? Claro, você deve andar, mas você precisa de companheiros mais maduros, idôneos, que sejam referenciais. Antigamente o jovem saía com o pai, aprendia o ofício do pai, ia para a oficina com o pai, ia para o mercado, sabe, aprender a fazer compras, ia para a feira. A menina saía com a mãe, aprendia a cozinhar, aprendia a cozer, a costurar, aprendia as tarefas domésticas. Hoje a moça quer casar, não sabe nada, não sabe fazer um feijão, não sabe fritar um ovo, não sabe ferver uma água, entendeu? Desastroso, que não aprendeu nada, não sabe arrumar uma cama. Ah, mas quer casar? Meu sonho é casar com o príncipe Harris, entrar para a família real e nunca mais fazer nada. Amém, glória a Deus. Tem que estudar mesmo. Ah, pastor, que eu faço balé, eu faço inglês. Amém, glória a Deus, faça mesmo. Mas aprenda o ofício do lar, aprenda com a mãe, aprenda com o pai. Entendeu o que estou falando? Aprenda a trocar um bujão, aprenda a fazer pequenos reparos, aprenda a consertar as coisas. Amém. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é importante. Ande com os anciãos e obreiros da igreja. Aprenda com a liderança mais velha. 1 de Pedro 5:5 diz: eu rogo, pois, aos jovens que reconheçam, que se submetam aos anciãos da igreja. Ande com pregadores, ande com homens de Deus, ande com mulheres de Deus. Aprenda como se vestir, aprenda como falar, aprenda como se portar. Eliseu queria a unção de Elias. Elias falou: olha, eu estou indo para uma jornada, fica aqui. Eliseu falou: não vou ficar, eu vou contigo. Fica aqui que eu vou até o Jordão. Eu não fico, eu vou contigo. Ele ficou ali. E na hora que Elias foi tomado, quem recebeu a unção, irmãos? Quem recebeu a unção, irmãos? Eliseu. Por quê? Porque ele estava junto naquele momento. Entendeu? Vá na casa do irmão, senta com ele e ouve. A gente tem pessoas com maturidade. Um dia desse, um irmão me contou uma coisa aqui que eu fiquei muito feliz. Mas um irmão aqui da igreja resolveu fazer uma obra na casa dele. E aí ele falou para mim, todo feliz: pastor, vou fazer uma obra assim, 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 assim. O que o senhor me aconselha? Eu falei: prudência. Sabe por quê? Eu já fiz muita obra. Não é fácil alguns profissionais.
Eu falei, olha, a obra que você vai fazer vai demorar, ele vai te cobrar X, você vai pagando conforme a obra for andando, porque se você pagar tudo antes, ele não vai concluir a obra. Falei para ele, mas não deu outra. Ele foi pagando, dia que de repente o cara ficou lá, contou uma história, ele pá, adiantou. O que aconteceu? O cara não apareceu mais, ele tinha recebido tudo, gastou, agora ele precisa de outro trabalho para levar o pão para casa, entendeu? Pagou tudo antes. Aí ele ficou revoltado. E aí as coisas passaram, ele me contando, né? Eu vou lá na casa dele, eu vou quebrar esse camarada, vou pegar ele pelo pescoço, não sei o que. E ele estava programado para fazer isso. Aí ele foi falar com o irmão aqui da igreja, um ancião, pastor Ricardo Vidal. O pastor Ricardo falou, não faça isso. Não faça isso, você vai fazer o seguinte. Você vai ligar para ele e vai dizer, olha, eu estou resolvendo as coisas lá, de outra maneira, uma outra pessoa vai fazer, mas você ainda me deve um dinheiro. O que você quer? Você quer me pagar o dinheiro? Você quer voltar lá, fazer uma pintura para mim e resolver de uma outra forma? Ou você não quer ir? E ele foi e ligou para o camarada nessa pegada, e o cara ficou tão constrangido, ele falou, não, eu estou em débito com o senhor mesmo, eu vou fazer o seguinte, então vê o que o senhor tem para pintar aí, eu apareço aí, dia tal, eu vou estar livre, eu vou aí, e eu pinto e resolvo. Ele falou, pastor, ele me livrou de fazer uma besteira. Ouvi um ancião, entendeu? Porque se ele fosse lá e pegasse o cara pelo colarinho, o cara ia concluir a obra, ia devolver o dinheiro? Não ia. Entendeu o que eu estou falando? Sabedoria, a Bíblia diz, ande com os anciãos. Com quem que as moças têm que aprender? Tito capítulo 2, 3 a 5. Daí para sua corte, lê, Dutra, é sua corte? Tá com o microfone ela? Cadê o microfone? Dá para ela lá. Tito 2, 3 a 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes. Para que faça o quê? Ensinem as mulheres novas a serem prudentes. Então a Bíblia está dizendo que as moças, as meninas novas da igreja têm que aprender com quem? Com as velhas, com as mulheres velhas. Claro que você não vai chamar ela de velha, que vai dar problema, mas mais maduras, né? Mas ele diz aqui, quantas mulheres idosas. Aí, continue, o que é que ele diz? O que é que elas vão ensinar, as mais novas? A amarem seus maridos e amarem seus filhos. A serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Olha só, irmãos. Todo mundo quer fazer um curso de casal e aprender tudo, mas a Bíblia diz que a novinha tem que procurar uma idosa. A que está casando agora, procura uma que já tem 10, 20, 30 anos de casada. Fala assim, me ensina. Como é que eu agrado o meu marido? Como é que eu ganho o coração daquele homem? Como é que eu cuido da minha casa? Como é que eu disciplino meu filho? Você já criou 3 filhos? Me ensina agora porque eu estou no primeiro. A Bíblia diz que é isso. Ele não fala assim, a mais novinha procura outra mais novinha. A desmiolada procure outra desmiolada. Não. Ele fala, procure as idosas. Procure as sábias da igreja. Procure as mulheres mais velhas e elas vão te ensinar a ser boas donas de casa, esposas submissas, cuidam do marido, sabe, que administram bem, as recém-casadas, até amarem o marido, porque até isso tem que ser aprendido. Então hoje você pergunta assim para o jovem, quem é seu herói? Ah, meu herói é o Neymar. Pelo amor de Deus, irmão, Neymar é seu herói? Cristiano Ronaldo é seu herói? Meu herói é o apóstolo Paulo, Pedro, Estevão, homens de fé, serviram a Deus, esses homens que deixaram um legado para nós, esses que são os nossos referenciais na palavra, amém, queridos? Então diga assim para quem está do seu lado, levante-se para relacionamentos saudáveis, amém? E por último, já estou encerrando e devolvo o microfone. Jovem, levante-se para se consagrar ao Senhor, gaste sua juventude servindo ao Senhor. Eclesiastes 12 diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembrar quando? Quando você é jovem. Um certo homem de Deus disse assim, o que você vai dar para Deus? Você vai dar o viço da sua juventude ou as fezes da sua velhice? Puxa, pastor, é forte. Ele está dizendo, dê o melhor para Deus. Dê o seu vigor, dê o seu tempo, dê a sua força física. Então,
esse é o tempo que eu sirvo ao Senhor. Você não pode dizer assim, depois eu sirvo, quando eu crescer, daqui a tanto tempo. Não, gente, é agora. O tempo é esse, o momento é hoje. Agora é o momento de servir ao Senhor. Entregue-se a Ele 100%. Como que eu vou fazer isso, pastor? Estude a palavra. Não existe nada mais prático, mais abençoador, que pode transformar a vida de um jovem do que o estudo da palavra de Deus. Salmo 119, verso 9: como purificará o jovem o seu caminho? Como guardará o jovem o seu coração? Observando segundo a tua palavra. Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que nos guarda, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos dá sabedoria. Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não murcham, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Aleluia. Leia a história dos homens de Deus, irmãos, esse pessoal que firmou em Deus. George Miller, ele leu a Bíblia 200 vezes, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Jonathan Edwards, o pessoal falava o seguinte: se cortar as vezes de Jonathan Edwards, não vai sair sangue, vai sair versículo bíblico. Que o cara era todo Bíblia, era cheio de Bíblia, sabe? Então gaste tempo com a palavra de Deus. Gaste tempo com a palavra do Senhor. Gaste tempo estudando, meditando, ouvindo, refletindo. Memorize textos bíblicos. Você não pode envelhecer na igreja, não conhece as cartas paulinas, não sabe as bem-aventuranças, não sabe nem o nome dos 12 apóstolos de Jesus, não sabe as 7 igrejas da Ásia, não sabe quais são as 10 pragas do Egito, nem quais são os 10 mandamentos, não tem um texto bíblico de cor. Não pode, irmãos. Tem que gastar tempo com a palavra de Deus. Jovem, quando eu falo de você, sabe, se consagrar ao Senhor, é palavra, é vida devocional. O que é vida devocional? Não é você cantar só aqui é bênção, entendeu? É você ter o hábito de louvar ao Senhor, você andar ouvindo músicas, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor em casa, no trabalho, caminhando, orando a mente em Deus. Estou falando daquela oração religiosa que você tem, não, mas de você conectar somente em Deus, colocar Deus, pedir a Deus, sempre colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, buscar conselhos no Senhor. É hora de nos levantarmos para servir ao Senhor, meu irmão. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. A gente precisa, o reino precisa. A Bíblia diz: grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Estenda assim as suas mãos assim, ó. A Bíblia diz: tudo que te vier as mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obras, não há projetos, não há realizações. Para onde você vai na sepultura? Ele diz: não tem célula para liderar, não tem discipulado, não tem escola para fazer célula, não tem nada disso. Se você quer servir a Deus, você não deve esperar os anos passarem e dizer: quando eu casar, quando eu envelhecer, quando eu tiver mais experiência. Não, é esse o tempo. Você pode começar hoje. Deixa eu te falar, eu vou terminar da maneira que eu comecei. Jesus estava entrando em Naim. Ele entrando na cidade com os discípulos, e da cidade saía uma mulher chorando, e o povo carregando um jovem no caixão. Essa mulher chorando é a igreja, e esse jovem é a geração deitada, sendo conduzida para fora da cidade, para o cemitério, para um fim precoce. A Bíblia diz: naquele momento, no encontro de Jesus com a multidão, Jesus estendeu a mão e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. A mesma palavra que Jesus falou para aquele jovem,
Ele está falando para alguém nessa manhã aqui. Jovem, a ti te digo, levanta-te. 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 A Bíblia diz: o jovem ouviu, sentou-se, levantou-se pela palavra do Senhor. Hoje a palavra do Senhor para você é essa: levanta. Levanta para quê? Levanta para ser homem de verdade. Levanta e amadurece. Levanta e ocupe-se de um ofício. Ocupe-se de estudar. Ocupe-se de uma profissão. Ocupe-se de aprender novas habilidades. Levante-se para relacionamentos saudáveis. E levante-se para servir ao Senhor. Esse é o tempo. Estenda suas mãos para os céus nesta hora. Irmão, a nossa vida é feita de decisões. Se você decide, é a decisão que prevalece. Você ouviu muitas coisas hoje, mas só você pode decidir. E se você quer responder ao Senhor nessa manhã e dizer, ou nessa tarde, dizer para o Senhor: Senhor, eu me levanto nessa hora, pela voz do Senhor Jesus, pelo comando do Senhor Jesus, eu me levanto e eu vou dar uma guinada na minha vida. Eu vou rever o meu tempo, os meus valores, os meus conceitos, e eu vou, Senhor, me posicionar de tal maneira que o meu crescimento seja manifesto a todos. Eu queria orar por você nessa hora, mas eu não queria aqui orar por você sozinho. Eu queria que você escolhesse alguém com quem você tenha liberdade nessa hora de abrir o seu coração, de orar com essa pessoa, 2 a 2, no máximo. E eu quero que você encontre essa pessoa e venha com ela aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. E eu vou orar por vocês dois, ou por vocês duas. Encontre essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Isso, pode vir. Pode vir. A palavra do Senhor para você nessa hora é essa: levanta-te, aprende coisas novas, adquire habilidade, estuda, trabalha, ser útil, sai do ócio, sai da vida sem sentido, para de dormir, levanta da cama, ajeita essas calças, engrossa essa voz, seja homem, seja mulher, seja posicionado, seja determinado em Deus. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: é melhor serem 2 do que 1. Passe a mão sobre o ombro dessa pessoa nesta hora aí, em nome do Senhor Jesus. Comece a orar com ela. Enquanto você estiver orando com essa pessoa e ela com você, eu vou orar por vocês dois, eu vou orar por vocês duas. Eu vou pedir ao Senhor que a mesma vida que entrou naquele jovem entre você, que você pegue gosto pelas coisas de Deus, que você pegue gosto pelos estudos, gosto pela palavra, gosto por servir ao Senhor, que você aprenda de coração a dedicar-se ao Senhor. Oh, querido, que no nome do Senhor Jesus a sua vida inteira seja consagrada ao Senhor, que o Senhor coloque amizades novas nos seus caminhos, homens de Deus, mulheres de Deus que sejam referenciais na sua vida, que caminhem com você, que sejam fonte de bênção, de inspiração, que lhe transmita sabedoria, que assim como Daniel, Misael, Azarias e Ananias na Babilônia se destacaram entre os jovens da sua época, que você também possa se destacar, que você também possa aprender, que você também possa adquirir conhecimento, que você também tenha acesso, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor desperte dons em você, ministérios no seu coração, em nome do Senhor Jesus, te dando ousadia, posicionamento, em nome do Senhor Jesus. É tempo de se levantar, é tempo de se levantar. A Bíblia diz que o jovem, ouvindo a voz do Senhor, levantou-se e saiu do caixão. Querido, não deixe a multidão te conduzir, não deixe você ser guiado por esse mundo, não deixe ser guiado por conceitos errôneos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, esse é o tempo, é o melhor tempo da sua vida, é o tempo da sua oportunidade. Oh, Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas poderosas para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, defina hoje, decida hoje: eu vou sair do ócio, eu vou sair da improdutividade, eu vou me tornar útil, eu vou agregar valor na minha igreja, na sociedade, oh, na minha família, em nome do Senhor Jesus, 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 em nome do Senhor Jesus. Oh, ralabaca, charalaba, charalaba, bababababa.
Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Começa hoje, começa na sua casa, começa com seu pai, começa com a sua mãe. Oh, xaralabaca xerianda labaca xaralabababababá.